A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A revista Veja, neste mês de fevereiro, publicou 2 matérias, achincalhando com a fé cristã, entendendo que crer no criacionismo é embrutecer as pessoas. O programa de hoje traz uma resposta a este ataque insolente desta tão conceituada revista em nosso país. Nós estamos neste programa reafirmando as nossas convicções e dizendo por que é que nós estamos reafirmando as nossas convicções no criacionismo, na revelação da palavra de Deus. Eu quero convidar você, seus filhos, sua família, seus amigos, para assistirem esse programa, porque Deus certamente há de esclarecer a sua mente, o seu coração, através daquilo que vamos conversar neste programa. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos hoje a presença do professor Adalto Lourenço, formado em Física pela Universidade de Clemson, mestrado em matéria condensada, com diversas pesquisas realizadas e publicadas, e autor do livro Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo, e também um conferencista ilustre e requisitado. Nós estamos vivendo aí dias de polêmica, Adalto, e queríamos saber como você, enquanto cientista, se coloca diante dessas polêmicas que temos visto nas revistas, como a revista Veja, jornais de publicação de circulação nacional, em relação à criação e à evolução? Olha, essa é uma área que tem sido muito interessante. Para nós, principalmente, nós temos visto que a maior parte da polêmica está localizada na questão das implicações religiosas da teoria criacionista, não no aspecto científico dessa teoria. Então nós estamos, assim, num certo sentido, bem apreensivos para ver o desdobramento de todas essas questões. Aqui eu queria começar da polêmica, a matéria capa da Veja sobre Darwin, né? Qual foi o legado de Darwin? Darwin trabalhou uma teoria, que é a origem das espécies. Mas voltando um pouco antes à questão desse confronto que tem ocorrido, o problema que Darwin trouxe foi justamente a ideia de um naturalismo, ou seja, se não for naturalista, não pode ser científico. Isso daí, num certo sentido, tem a tendência de colocar na mente das pessoas que o criacionismo não é uma teoria válida. Então o legado de Darwin foi justamente esse, mostrar, se não for naturalista, não pode ser científico. Por exemplo, o universo, ou a natureza de uma forma geral, ele é formado apenas por matéria e energia. Isso é um fato científico. Matéria e energia não criam as leis da natureza. Isso é um fato científico. Matéria e energia obedecem às leis da natureza. Isso é um fato científico. Então a pergunta que nós temos é: qual a origem das leis da natureza? Obviamente não é a natureza. Portanto, esse legado de Darwin, que se não for natural ou naturalista, não pode ser científico, cai por terra logo no primeiro passo, quando nós já trabalhamos em relação à questão da origem da própria natureza. Muitos hoje ainda aceitam essa questão da natureza, da origem espontânea da vida, do aparecimento espontâneo do universo, como sendo fatos. Não, isso são teorias, são propostas. O que nós temos visto e o que temos estudado é que processos naturais não teriam trazido à existência nem o universo, nem a vida. Por que massa atrai massa? Não foi massa que determinou isso, mas massa atrai massa. Por que cargas elétricas de sinais diferentes se atraem e de mesmo sinal se repelem? Não foram as cargas elétricas que decidiram isso. A mesma coisa nós vemos na vida. Na vida nós vemos que toda a informação que produz tanto a vida quanto a diversidade encontra-se no código genético. Só que o código genético é apenas matéria e energia. E matéria e energia não produzem, literalmente, a ideia de informação. O código é um exemplo típico de que foi produzido por algo além da natureza. A questão é que a discussão toda que sai fora é justamente o que teria feito isso. Mas o papel da ciência não é esse. O senhor falou em ciência, e essa polêmica toda está entre ciência e fé.
Fé e ciência podem caminhar juntos, já que grandes cientistas foram homens de fé? Sem dúvida. Quando nós olhamos no passado, nós vemos que um número muito grande dos chamados grandes cientistas foram homens também de crença, acreditavam em Deus, e uma grande maioria também acreditava especificamente na Bíblia. Então isso daí não é um motivo para dizer que as duas não andam juntas. Pelo contrário, Francis Bacon, que foi quem inventou ou criou praticamente o chamado método científico, ele o fez com o propósito específico de separar aquilo que fosse mito daquilo que fosse científico. Então deixou mitologia de um lado e passamos a fazer ciência. Agora, o alvo de Bacon era justamente esse, separar essas duas coisas. Mas Bacon era criacionista, ele acreditava que Deus havia criado todas as coisas, ou seja, o legado que nós temos hoje de Francis Bacon é um método que até hoje é usado pela ciência, produzido por um criacionista, também um homem de fé. Ao estudarmos, por exemplo, o aparecimento do universo via a teoria do Big Bang, nós encontramos, de uma forma bem até colocada no livro do Stephen Hawking, O Universo numa Casca de Nós, um gráfico que aparece na página 78. Ele começa dizendo o seguinte, tem o Big Bang, logo depois aparece a seguinte frase, leis físicas estranhas e desconhecidas. O que se entende por leis físicas estranhas e desconhecidas? Leis físicas estranhas e desconhecidas, como a própria frase menciona, são leis que não são conhecidas. São estranhas porque elas agem de uma forma diferente daquelas que nós conhecemos. Mas, no fundo, quando nós pensamos em termos de leis físicas estranhas e desconhecidas, nós não sabemos se elas existem ou não. E a melhor definição para lei física estranha e desconhecida é uma palavra que todos nós conhecemos, milagre. O senhor recentemente respondeu à revista Veja a coluna de um colunista, um articulista dessa revista, e seu Petri, e o senhor respondeu e não publicou essa resposta quando ele coloca os evangélicos como pessoas embrutecidas. Que consistiu a sua resposta a esse jornalista da revista Veja? O que eu procurei mostrar, e a resposta basicamente foi a seguinte, que existe uma falta de conhecimento do que é o criacionismo científico, separando do criacionismo religioso. O criacionismo, ele não depende de pressuposições religiosas, embora ele tenha implicações religiosas. Então, muito da crítica tem sido na parte religiosa, mas não na parte científica. E o que eu procurei mostrar, inclusive no finalzinho, foi justamente o seguinte, que não é função da ciência tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência por meio de processos naturais, ou espontaneamente, mas sim como o universo e a vida vieram à existência. Espontaneamente é uma das possibilidades e não a única. O fato dele agredir a proposta do criacionismo, o tratar do criacionismo como foi tratado, mostra que ele possui uma visão distorcida do que a ciência está realmente procurando. E nós vamos ficar por aqui, porque nós vamos voltar no próximo programa, discutir sobre essa questão de criacionismo, se ela é religião, se não é. Mas, por enquanto, nós dizemos aos amigos telespectadores que a sua resposta à revista Veja vai estar no nosso site a partir dessa semana. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu quero conversar com você hoje sobre um assunto extremamente sério, urgente e necessário para a sociedade brasileira. Nós estamos assistindo nestes últimos dias uma verdadeira cruzada contra a fé cristã através da mídia escrita, quando jornalistas como André Petri e Carolina Romanini, em seus artigos respectivos na revista Veja, lançam críticas contundentes, pesadas, contra escolas cristãs deste país, afirmando que nós ainda continuamos a crer e a ensinar em sala de aula o criacionismo. Como se crer no criacionismo hoje embrutecesse as pessoas. Como se nós estivéssemos seguindo alguma coisa fantasiosa, falaciosa, mentirosa, e que o evolucionismo
é o extrato da mais pura verdade científica. Nós queremos questionar essas informações. Nós não concordamos com essas informações. Nós não subscrevemos essas informações. Nós não aceitamos que o evolucionismo seja verdadeiramente fato comprovado e científico. Falta ao evolucionismo a evidência das provas. É claro que nós estamos vivendo um ano onde esses assuntos haveriam de ser mesmo evocados, porque este ano é o ano do bicentenário do nascimento de Charles Darwin. Estamos também, neste ano, o mundo inteiro comemorando os 150 anos do lançamento do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, na cidade de Londres, em 1859. E a partir daí, a evolução tornou-se como que crença para milhões de pessoas. E talvez a partir daí, a evolução tem sido ensinada desde a escola primária até as universidades, como se fosse um fato e não como uma teoria. Nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, não há contradição entre a ciência e a Bíblia. Aqueles que pensam que a Bíblia é apenas um livro mágico ou um livro apenas de fé, sem o compromisso com a verdade e com toda a verdade, se equivocam. Não há contradição entre a Bíblia e a ciência, porque a ciência e a Bíblia têm o mesmo autor. A ciência, sempre que corretamente interpretada, vai estar em sintonia com a Bíblia. A Bíblia não pode falhar, ela é a palavra de Deus. Essas teorias que surgem, e muitas vezes você já deve ter lido, ouvido, sobre as novidades que surgem aqui, ali, acolá, na imprensa televisiva e escrita, dizendo agora achamos um fato, agora descobrimos uma situação nova que vai desbancar com a palavra de Deus, que vai reduzir a pó de traque a confiança do cristianismo. Pois bem, essas teorias caem no esquecimento, cobrem-se de poeira, e a palavra de Deus, sobranceira, vitoriosa, impávida, prossegue firmemente no seu mastro como verdade infalível, inerrante e eterna de Deus. Isso perturba as pessoas. O livro ainda mais lido, mais publicado no mundo é a Bíblia, a palavra de Deus. Outra coisa que precisamos reafirmar é que a evolução não é ciência. Não é uma verdade comprovada. É uma teoria. Quando, portanto, se ensina nas escolas, desde a escola primária até as universidades, de que o evolucionismo é um fato científico, isso não é verdade. Isso não é ser honesto com as pessoas. Porque verdadeiramente nós não temos ainda a evidência das provas para afirmar categórica e insofismavelmente de que o evolucionismo é uma verdade científica, é uma teoria. Faltam ainda as evidências das provas. De tal forma que o evolucionismo é também um artigo de fé. Não é uma verdade científica. Nós, cristãos, afirmamos que é um artigo de fé. Hebreus capítulo 11, verso 3, diz que pela fé nós entendemos que o universo foi formado por Deus. A Bíblia Sagrada abre a revelação dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O evolucionismo de Charles Darwin está fincado neste fato, por exemplo, de que o mundo vem de uma geração espontânea. O mundo pariu a si mesmo, deu à luz a si mesmo. Ora, a ciência prova que vida só procede de vida. O nada
não pode produzir o tudo. O nada não pode produzir o cosmos. Afirmar que este imenso universo, onde você tem mundos estelares a milhões de anos-luz de onde estamos, foi iniciado por apenas um ser unicelular, um protoplasma, é atentar contra a lucidez, contra a inteligência, contra o bom senso. Outra coisa, afirmar que o mundo é produto de uma explosão cósmica, o Big Bang, a teoria do Big Bang, de que nós viemos, o universo foi formado por essa explosão há mais de 4 bilhões de anos. Seria mais fácil você acreditar que jogando ao ar 1 bilhão de letras, elas caíssem na forma de uma enciclopédia. Seria mais fácil você acreditar que um rato correndo atabalhoadamente sobre as teclas de um piano tocaria serenata ao luar. Nós não podemos acreditar que o caos possa produzir o cosmos. Daí, quando a ciência afirma que, quando a evolução afirma, que Deus é criatura do homem e não o homem é criatura de Deus, está se invertendo os papéis. E eu preciso afirmar, é preciso ter mais fé para acreditar que Deus é criatura do homem do que acreditar que o homem é criatura de Deus. É preciso ter mais fé para acreditar que nós viemos do nada do que acreditar que nós somos feitos e criados à imagem e à semelhança de Deus. É preciso ter mais fé para acreditar que o cosmos veio do caos, do que acreditar que o cosmos é obra das mãos do Deus onipotente. A evolução é uma nova religião, mas uma religião da improbabilidade, a religião das possibilidades remotíssimas. Nós, cristãos, ficamos com a palavra de Deus. Entendemos que a Bíblia e a ciência estão profundamente aliadas, porque Deus é o autor da ciência e Deus é o autor da Bíblia. Deus é a verdade. Toda a verdade é verdade de Deus. Nós não temos medo da ciência. Nós não repudiamos a ciência. Nós não somos seres embrutecidos, como insolentemente quis sugerir o articulista da Veja. Nós somos seres pensantes. Aliás, os mais ilustres cientistas da história professaram crer em Deus. Portanto, nós não aceitamos esta tese de que o homem é quem criou Deus. Nós reafirmamos, Deus criou o homem, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas. Com isso, nós estamos repudiando o ateísmo. Com isso, nós estamos repudiando o evolucionismo. Com isso, nós estamos repudiando a ideia de que crer em Deus é ser uma pessoa desprovida de entendimento, de lucidez e de razão. O apóstolo Paulo, no primeiro século, não teve nenhum embaraço de chegar na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, onde tantos filósofos de proa, tantos pensadores de vanguarda, como Péricles, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, tinham trazido a luz do seu conhecimento. Paulo levantou-se no Areópago, diante dos filósofos epicureus e estoicos, diante da cidade mais bafejada pelo conhecimento, pela filosofia e pela cultura, para reafirmar a doutrina da criação. E Paulo diz que Deus criou o universo, todas as coisas, de um só, Deus formou toda a raça humana. Portanto, nós reafirmamos que cremos na criação, cremos no relato literal das Escrituras de que Deus, no princípio, criou os céus e a terra e criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. A Revolução Francesa
aconteceu um fato muito curioso. Aquela cruzada ateísta expandiu-se pela França e um dia um desses emissários da Revolução chegou num vilarejo e abordou um cristão camponês, dizendo assim: eu vim aqui para rasgar a sua Bíblia, para queimar a sua igreja, o seu templo, e para banir da sua mente esta tola ideia de Deus. O camponês respondeu corajosamente: o senhor pode rasgar a minha Bíblia, o senhor pode queimar o templo da minha igreja, mas antes do senhor apagar da minha mente a ideia de Deus, o senhor primeiro vai ter que apagar a luz das estrelas do céu. Porque enquanto elas brilharem, eu saberei que Deus existe e que Ele é o Criador do universo. Deus existe e Ele é o Criador. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, no século passado fez uma das mais belas e fantásticas descobertas científicas. Ele descobriu que você e eu temos 60 trilhões de células vivas em nosso corpo. Descobriu mais, que em cada célula existe 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, onde em cada uma delas está gravado e computadorizado todos os seus dados genéticos. Nós não viemos do nada. Nós não somos produtos de uma explosão cósmica. Nós não somos produto de uma evolução de bilhões e bilhões de anos. Os códigos de vida não se originam do nada. Códigos de vida foram plantados em nós pelo Deus Criador. Reafirmamos, portanto, a nossa crença, a nossa fé, a nossa confiança que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, outra coisa importante a declarar aqui. Há uma consequência muito séria, muito grave na questão da teoria da evolução. A teoria da seleção das espécies, ou da sobrevivência do mais forte, não é apenas uma teoria comum, ela tem consequências filosóficas, sociológicas, morais e espirituais. Foi essa crença que, banindo Deus, porque a ideia é de uma origem naturalista, então Deus não existe, daí a tese de Nietzsche, Deus morreu. Daí a famosa frase de Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é possível. Esta teoria desembocou em graves consequências para a humanidade. Por trás, por exemplo, das barbáries da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram trucidados nas câmaras de gás, nos campos de concentração, é um produto dessa filosofia, desse entendimento, dessa teoria. Se nós viemos de um protoplasma, nós não somos melhores do que uma barata. E quem nos garante que nós somos os seres mais avançados? Talvez amanhã estaremos numa situação também de constrangimento. Na verdade, esta ideia da evolução é um equívoco. O mundo não está evoluindo. A ciência já provou que o mundo está envelhecendo, consoante com o ensino das Escrituras. Eu quero encerrar esta minha palavra dizendo para você que não é burrice ser um cristão, que não é burrice de uma escola de linha cristã ensinar também o criacionismo como nosso artigo de fé e de convicção, muito mais amparados pela ciência. Até porque é impossível que haja contradição entre a Bíblia e a ciência. A palavra de Deus é a verdade e ela não pode falhar. Eu espero que você mantenha-se firme nessas convicções. Esta é a verdade primeira das Escrituras. Esta é a verdade basilar do cristianismo. Nós não podemos negar a criação e continuarmos sendo verdadeiros cristãos. Nós cremos que a Bíblia, toda a Bíblia, só a Bíblia é a palavra de Deus
inspirada, infalível, inerrante e suficiente. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus enche o seu coração com esta verdade bendita que emana das Escrituras Sagradas. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes Dias Lopes apresentou à luz do ensino da Palavra de Deus uma resposta aos recentes ataques da imprensa, em especial da revista Veja, à fé cristã, em virtude da nossa posição de crer e defender o criacionismo. Mostrou que não há contradição entre a ciência e a Bíblia. Mostrou que a evolução não é uma verdade científica. Falta-lhes a evidência das provas. Adquira agora, tanto em CD como em DVD, o programa de hoje com a mensagem Deus, Criador ou Criatura. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br. E você pode entrar ali na nossa loja virtual e adquirir essa ou qualquer uma das mais de 150 mensagens que aqui já foram pregadas no programa Verdade e Vida. Ouça o recado que o reverendo Jeremias Pereira, da nossa CNE, traz para você nesse instante. Sabemos que o dízimo pertence ao Senhor, certo? Então, quando eu dou o meu dízimo, com quanto que eu fico? Você pensou, 90%. Não é mesmo? Errado. Você fica com 100%. Porque se o dízimo pertence ao Senhor, você só devolveu o que é do dono. Estou raciocinando certo? Então, você e eu só começamos a doar para o reino de Deus quando nós tiramos dos que nós chamamos 90% para doar para o reino de Deus. Enquanto eu sou só dizimista, eu só devolvi o que é de Deus. Ainda não doei. Eu só começo a doar quando eu me torno ofertante. Essa descoberta mudou minha vida. E eu tomei uma decisão. Não sou mais dizimista. Todo ano eu peço a Deus, eu tenho um alvo, eu quero doar tanto esse ano para o reino do Senhor. E desde então minha vida foi completamente mudada. Essa é a razão porque a gente pode fazer missões e evangelização. Porque você e eu entendemos que Deus nos chamou para ser doadores. O programa Verdade e Vida tem sido uma bênção para esse Brasil. Tem sido uma bênção para a sua família. E você pode ser um abençoador. Você pode agora mesmo ir lá no site www.verdadevida.com.br, abrir a página e ver lá. Faça a sua doação. Clique em cima, imprima o boleto. Ou então, você vai ao Banco do Brasil, conta 7.000, dígito 9, agência 4442, dígito 3 e faça a sua doação. Você está fazendo uma semeadura. Toda semeadura dá fruto. Deus te abençoe e Deus te torne um doador. Até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já pode adquirir os 3 novos DVDs da série especial Verdade e Vida. Cada volume contém 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes, selecionadas do programa Verdade e Vida. São mensagens inspiradas para trazer uma renovação de fé e esperança à sua vida e de sua família. São assuntos variados para você usar na sua igreja e emprestar aos amigos. Ligue agora e adquira os DVDs especiais Verdade e Vida por um preço especial. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.